bem-vindos ao Mais Sexta Delas. E olha quem está de volta! Voltei. 370 mil anos depois, quase internacional, mas está de volta. Tô de volta para casa. Ai, seja bem-vinda, amiga. Saudade de você. E para a gente começar, antes de tudo, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Agradecer. Vamos já pegar os nossos patrocinadores aqui. Gente, eu preciso ir para a listinha para não esquecer de ninguém. Vocês estão vendo esse prato lindo, maravilhoso, esse lanche que eu já comi. Eu posso falar que é maravilhoso porque eu já provei. Cheguei morta de fome, já experimentei. É da Cláudia, do Kibs e Lanches, fazendo a nossa alegria de sexta. Carnívoros, patrocinando todo o chazinho da turma aqui. E Eli Calisto, que faz as nossas meninas do Sexta Delas mais bonitas. E não se esqueça, como sempre, né, de curtir, compartilhar, seguir o canal, ativar o sininho para toda vez que tiver um episódio novo, você receber e acompanhar a gente. Muito obrigada, galera do Instagram, que está seguindo. E é isso. Hoje nós temos um episódio especial. Vamos fugir um pouquinho, né, dos papos de empreendedorismo e tudo mais e vamos para um papo vida, milagre. Ela é nutricionista há 5 anos. E este ano de 2024 ela viveu um milagre. Seja bem-vinda, Gabi. Sinta-se em casa. Obrigada. Imagina, a gente está super lisonjeada de ter você aqui e aprender com a tua história de vida também. Entender um pouquinho mais, né? Porque eu sei que algumas pessoas que vão estar assistindo ouviram, né? Mas a gente quer entender do lado da Gabi, né? Porque com detalhes. Com detalhes, como né? Porque aconteceu, né? Exatamente. E porque a gente, né, sabe, o lado da família, imagina, né, como foi todo o acompanhamento, mas também a sua parte. Antes de mais nada, quem é a Gabi? Nos apresente. Bom, eu sou a Gabriela, sou nutricionista aqui na Viraí. Gente, corta. Tem como cortar. Segue. Eu olho aqui. Pode falar com a gente, fica tranquilo. Vou aproveitar esse corte. Alguém olha meus dentes. Eu tava super preocupada. Olha aqui. Não terá corte, galera. Você vai jura? virar preto e branco. Sério? Não tem alface no meu dente? Tô super encanada. Não, então tá bom. Eu esqueci de perguntar isso. Se era aqui ou ali. Pode Vamos lá, pra continua. gente, Nada não se aconteceu. preocupa. Tá. Pode falar? Pode Eu falar. sou a Gabriela. Eu sou formada em nutrição, atuo aqui na Viraí há 5 anos. Já trabalhei no hospital, na Santa Casa, junto com a Claudinha. E agora eu estou lá na Cacemes. E logo vai ter um projetinho aí também, que eu vou começar a atender. Exclusivo. Tá? Exclusivo, bota aí, exclusivo. Vou começar a atender também. E é isso, eu sou casada, tenho uma filhinha de 5 anos, tá? Tudo bem. Eu vou começar com pergunta indiscreta já, Gabi. Qual a sua idade? Ai, não, gente. Porque você tem uma carinha de menininha e falou uma filha de 5. Não. Eu tenho 31 anos. Novinha. Super na nova. nova. Todas aqui, estão Nossa, nessa casa gente, aí dos super 30 a mais aqui, todo mundo. Os novos 20, como a gente disse no primeiro episódio. Exatamente, os novos 20. Então, que não tem problema. Todo mundo tá assim, nessa juventude dos 30. Isso. E, Gabi, como que foi, né, esse processo? Vamos já entrar na história, né, do milagre que você viveu. Então, vamos lá, vou tentar contar, assim, desde o início. Tudo começou, acho que foi num domingo, dia 17. Domingo eu fui na igreja e eu comecei a ter sintomas de gripe, sabe? Mas sintomas, assim, normais. Um resfriado, uma dorzinha no corpo. Eu lembro que eu fui e eu nem fiquei a missa toda. Voltei para casa. Aí passei o dia daquele jeito. Aí meu marido falou, vai no hospital, vai ver se não é Covid. Eu falei, não vai ser, né? Aí não fui, fiquei. Isso até o outro dia. No outro dia eu acordei assim, bem pior. Já estava assim, uma gripe mais forte. E eu falei, eu vou, né? Vou ter que ir, vou ver, só por desencargo mesmo de consciência. Cheguei lá, fiz e positivou assim na hora. Eu lembro que o médico falou, positivou rapidinho para 2. Foi Covid e H1N1. As duas numa pancada só? As duas numa pancada só, né? Veio o combo completo. Aí, mas eu tava bem, não tava assim, para ficar no hospital. Ele falou, não, vou te passar os medicamentos, você vai em casa e vai tomando. Aí isso foi de manhã, isso foi 7 horas da manhã. Fui para casa,
eu lembro que eu passei na farmácia. Quando eu passei na farmácia, eu já não estava tão bem assim. Eu lembro que uma farmacêutica pegou uma cadeira até para me sentar, porque a falta de ar já estava aumentando. Mas eu achei que era normal, por ser Covid, né? Eu falei, afeta, né, a respiração, então é normal. Aí fui para casa e comecei a tomar os remédios que ele tinha passado. E nada parava no meu estômago. Todo remédio que eu tomava, eu vomitava. Tomava e vomitava. Então, não dava nem tempo do remédio fazer efeito, né? Aí, mas mesmo assim, eu fiquei em casa, falei, não, se precisar, eu volto lá. Se precisar. Se precisar, né? Se precisar, eu volto. Aí fiquei, lembro que à noite eu não consegui dormir. Eu passei muito mal à noite, vomitando, vomitei muito. Mas na minha cabeça era normal. E eu falei, eu vou no hospital, mas porque eu desidratei. Né? Eu desidratei e vou lá para tomar um soro. Eu lembro que eu cheguei, eu conheci o pessoal, né, que eu trabalhava lá. Falei, eu vim tomar um soro, porque eu tô muito desidratada, tô ficando fraca já. Daí eles me pegaram e me mandaram para a sala amarela. Falei, tá. E um pouquinho, falava, Gabi, vamos ficar lá na sala vermelha, que lá você pode deitar. Estranhei, mas falei, eu vou, né? Aí eu fui. Chega lá, eles atenderam super bem. Aí solicitaram uma tomografia. Eu não entendi também o porquê dessa tomografia. Falei, tá, vamos fazer. Aí, enquanto eu estava ali aguardando, eu lembro que entrou uma médica e começou a falar sobre vaga. Procurar uma vaga. Só que eu nunca imaginei que seria para mim. Tinha um senhorzinho do lado que já estava lá. Então, na minha cabeça, era para ele. Era para ele, não era para mim. Eu não estava ruim. Para mim, eu tô só desidratada. Aí tá. Aí fui fazer essa tomografia. Eu lembro de ter entrado. Eu entrei na tomografia, a moça falou, respira fundo, solta. Apaguei, não lembro mais de nada do que aconteceu. Você apagou então, naturalmente? Sim, eu não lembro, não lembro. Depois eu li laudos, prontuários, eu estava acordada, mas eu não lembro. Eu não lembro, é como se eu não tivesse vivido aquilo. Então, as coisas que eu sei é do que foram me contando, as coisas que eu li, né? Então, a partir dali, eu voltei, daí a minha respiração começou a ficar bem mais ofegante. Aí eu precisei ir para máscara de oxigênio. Então, do período da tomografia que você não lembra, que você deu a respirada e apagou, você volta respirando, mas já... Sim, fraco. Eu volto para a sala vermelha respirando, só que bem com dificuldade. Nesse momento você está consciente? Tô consciente. Eu não lembro. Eu não lembro. Desse momento não pra frente, lembro, você não lembra lembro de mais nada? Não lembro. Não lembro de nada. Nada. Aí eu sei que a minha respiração foi piorando. Aí que foi que a médica chamou minha família e falou que ia ser necessário entubar. Né? Então, eles assustaram no momento, porque lembrando da época do Covid, né, que muitos entubavam, acabavam não voltando, então o medo deles era esse. E você conversou com eles depois de tudo isso, você conversou para saber como que eles estavam nesse momento que recebendo a notícia, como que foi a movimentação? Você chegou a perguntar para os meus familiares. Ficaram muito nervosos. O meu irmão não queria, então o meu esposo também não queria que entubasse. Então, com medo, né, de entubar e não voltar. Mas era necessário, a médica chamou. Mas isso aqui, você foi entubada aqui já? Isso aqui. Eu voltei para o hospital no dia 19, aí eu passei o dia, fui para tomografia, passei o dia lá no hospital. E no outro dia eu fui entubada, no dia 20. No dia 20 eu fui entubada. E aí precisava de vaga, né? E precisava ser de uma vaga em uma UTI em isolamento, por causa do Covid. Era mais difícil de achar. Aí começou aquela loucura, não foi fácil, foi muita gente envolvida para conseguir. Né? A Cláudia, acho que moveu, sim. Para quem não sabe, a Cláudia é minha mãe, trabalha na Santa Casa, diretora lá. E aí eu acabei conhecendo a história da Gabi por conta disso, de ver toda essa movimentação, a cidade, Gabi, cidade inteira. Fiquei sabendo depois, sim. Até se comoveu com o seu caso. Me assustei, eu falei, nossa, eu não imaginava que tinha sido assim, dessa dimensão, né? O meu caso, mas foi bem
difícil, foi complicado, não achavam, né, uma vaga e eu precisava assim com urgência mesmo. Eu lembro algumas pessoas, o que eu sei é o que vão me contando. Falavam que os médicos não queriam me tirar daqui porque tinha medo de eu não sobreviver no caminho, né? Que eu estava bem debilitada mesmo. Mas aí conseguiram em Ponta Porã. Conseguiram uma vaga para mim em Ponta Porã. E eu fui. E antes de eu sair daqui, eu tive uma parada. Isso, tanto eu, né, minha família ficou sabendo bem depois. Eles não contaram para os meus pais, estavam lá, meu esposo, estava todo mundo lá no hospital, na hora que foi para mim sair. Só que eles não ficaram sabendo disso naquele momento. Entre a transferência, antes de você entrar para a ambulância, você teve a parada? Eu tive uma parada, isso. Na ambulância, na hora que eu entrei. Na ambulância. Mas antes de sair, lá ali na Santa Casa mesmo. Antes de sair, aí eu tive. Mas aí eu voltei, né? E fomos para lá. Isso no dia 20. Daí o dia que eu cheguei lá, bem mal mesmo. Lembro até depois que eu acordei, as pessoas vinham me falar, você é um milagre. Porque o dia que você chegou aqui, os médicos não davam, assim, suas chances eram mínimas. E hoje você está aqui. Então, realmente foi um milagre. Então, eu cheguei lá no dia 20, com sangramento. Eu sangrava, assim, pelo nariz, pela boca. Um adendo que foi em março, né, Gabi? Em março. Depois de todo o março passado desse da pandemia. ano. Foi nesse ano. Em 2024. Março a gente de 2024. Depois... se a gente olhar um cenário, não era tão, assim, pandêmico, né? Não estava no auge. Estava dando já aquela controlada a nível... Depois das vacinas e tudo. Você tomou todas as vacinas? Tomei todas as vacinas também. Então, aí eu precisei de uma transfusão de sangue. Precisei. E o meu sangue é O negativo, O positivo. Não me lembro agora. E eu tive uma reação a esse sangue, ao meu próprio tipo sanguíneo. Então, o meu corpo reagiu ali e não aceitou. Eu tive um choque, que daí eu tive taquicardia. Esse dia foi um dia também que eu quase fui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui receber esse sangue depois. E foi isso. Aí, o que aconteceu? Foi acontecendo muita coisa de uma vez. Pergunta. A sua família chegou a ir para a ponta? Nesse dia, foi só o meu esposo, foi junto comigo na ambulância. Assim. E a sua filhinha com a sua mãe? Ficou com a minha mãe. E eles foram no mesmo dia, só que foram para Dourados. Eles ficaram lá em Dourados. E eles iam para lá na visita, né? Sim. Foram no outro dia, daí era visita na hora do almoço e à noite. Então, eles iam e voltavam todos os dias para ir me ver. E voltando um pouquinho só, Gabi, o que os médicos viram no seu exame? Aquele momento que eles chegaram, já estava procurando transferência e você ali, na medida do possível, estava, entre aspas, bem, né? Você estava consciente ainda. Sim, antes de você ir, o que eles viram no seu exame, nos seus exames? Quando eles pediram a vaga? A cetoacidose diabética, né? No meu exame, naquele momento, eles viram que eu estava com a glicemia muito alterada. Então, juntou tudo. Covid, H1N1 e uma possível diabetes. A saturação também, provavelmente. A saturação estava muito baixa, né? E esse diabetes ficou todo mundo assustado, porque eu nunca tinha tido nada assim até então. Tinha tido uns sintomas antes, mas não dei muita atenção a isso. Mas não tenho ninguém na família com diabetes. Mas esses sintomas foram bem na época também que aconteceu ou foi um tempo isolado? Foram 10 dias antes. Eu comecei a ter uns sintomas. Visão embaçada, eu não enxergava onde você está assim, eu não enxergava o seu rosto, era tudo embaçado, visão bem turva. Ia demais no banheiro, eu não dormia à noite, de tanto que eu ia no banheiro fazer xixi, beber água, ia no banheiro e beber água, no banheiro e beber água. E fraqueza, sentia muita fraqueza, mas eu estava assim, num período que eu estava estudando muito, eu estava muito focada em algo, então eu não estava me alimentando bem, por mais que eu seja nutricionista, mas a minha alimentação não estava
adequada, né, da forma correta. Então, para tudo eu dava uma justificativa. Eu tô com a visão assim porque eu tô estudando demais, né? Eu tô muito na frente do computador, então eu preciso aumentar o grau do meu óculos, então é isso. Eu tô muito fraca porque eu não tô comendo direito, eu tô indo muito no banheiro porque eu tô tomando muita água, porque tá muito calor, então tudo eu colocava um porquê. Só que eu cheguei a comentar com os meus pais, até com um amigo, que eu achava que eu estava com diabetes. Ele falou, não, vira essa boca pra lá, não vai ser isso. Porque ninguém imaginava. Sim. Aí eu falei que depois que passasse tudo, eu ia procurar, ia no médico, ia pedir uns exames para ver o que era, se realmente poderia ser um diabetes. Só que não deu tempo, né? Porque dali, uma semana depois... Já começou tudo. Já começou. Imagino que você pensou no melhor das hipóteses, né? Eu tô com diabetes, talvez eu esteja com diabetes, mas é alterada, né? Nada que viesse... Vou conseguir cuidar depois. É emocional. O meu emocional tá muito... tá afetado, então pode ser isso. Então fui deixando, mas não... Até me culpei depois de que tudo aconteceu. Eu falei, se eu tivesse procurado, quem sabe isso não tivesse acontecido, né? Se eu tivesse procurado, ido no médico, feito o exame. Mas as coisas não é assim, né? Exatamente. Sim. Tudo está nos planos de Deus. Nada acontece fora dos planos, isso, né? Exatamente. E o que mais? Chegando lá, nós paramos na parte que você chegou lá em Ponta. Eu cheguei lá em Ponta. Aí aconteceu isso, né, eu precisar de sangue. Tive essa reação também. Aí, como estava acontecendo muita coisa, eu tive pneumonia também. Mas você chegou lá e acordou, Gabi? Não. Ou não? Você esse tempo todo desacordada. Depois da tomografia, apagou total. Aí eu já estava sedada por causa da intubação, eles me sedaram. Então, dali eu já não estava vendo nada. Não vivenciei nada daquilo. Sim. Nada. Aí, como eu tive pneumonia também, então o meu organismo todo estava bem comprometido. Então, começou a afetar os rins também. Aí eu comecei a ter uma falha ali, começou a ficar sobrecarregado e foi necessário fazer hemodiálise. Então, eu fiz hemodiálise também. Eu fiz quando eu estava sedada e fiz depois que eu acordei também, né? Para ver se dava uma recuperada. Sim. E mais. Aí foi isso. Aí eu passei, acho que 5 ou 6 dias entubada. Aí depois meus pulmões foram melhorando, a minha respiração foi melhorando. E eles resolveram tirar, né? Fazer a extubação. E só que depois disso eu não acordava. Eu fiquei uns dias ali... Mesmo sem sedativo? Sem sedativo. Você não acordava? Eu não acordava. Aí começaram a ficar preocupados. Mas por quê? Diz que até levaram um áudio da minha filha para ver se eu tinha alguma reação, né? Se eu acordava. Aí eles colocaram para me ouvir ela falando comigo. Diz que só escorria as lágrimas, assim. Mas não... Então você expressou algum tipo de... Sim, eu expressei. Mas você também não lembra? Não lembro. Não lembro loucura, de né? nada. Aí, acho que uns 3 dias depois, que já estava sem a sedação, sem o tubo, que eu acordei. Só que eu também não lembro do momento que eu acordei. Não lembro. A médica me conta que foi 4 horas da manhã. Ela veio, me explicou o que tinha acontecido. Mas eu não lembro desse momento. Não lembro. Eu lembro, assim, depois que eu estava sozinha. Então, você pensa. Pra mim, eu entrei... Você estava na Santa Casa, na Santa Casa. Eu entrei na tomografia. Eu não me vi saindo. Eu não lembro de ter saído. Aí, eu acordei lá. Era uma UTI... em isolamento, então era assim, toda de vidro, como se eu tivesse uma bolha. Então eu acordei lá sozinha, eu estava sozinha nesse momento, com um tubo para alimentação integral, de fralda, sem roupa, totalmente assim. Não foi assim que eu dormi. Não foi assim que eu estava. Então foi um choque na hora que eu comecei a ter consciência, né? Então foi um choque. Eu comecei a chamar minha família, eu lembro que eles vieram, conversaram comigo. Eu falei, eu tô aqui sozinha, porque eu acordei. Eu falei, nossa, eles me abandonaram aqui.
Me abandonaram, eu tava lá, me mandaram pra cá sozinha. Na minha cabeça era isso. Sim. Mas não, eles estavam indo lá todos os dias, Nos só horários de que visita. eu não via, não... Então, assim, depois que eu acordei, foi bem difícil também. Principalmente nessa parte de diabetes, vinha todo mundo falar, você é diabética desde quando? Eu, não, gente, eu não sou diabética. Não, você é. Eu falei, não sou, mas eu estava já com insulina todos os dias, várias vezes ao Você dia. recebeu, então, a notícia, não diagnóstico, a notícia da diabetes lá. Lá. Você acordando, tentando entender onde você Isso. estava e ainda falando, desde quando você tem a diabetes? Não, e teimando comigo. E eu batia o pé, falava, não, eu não tenho. Eu E não entendia o que estava E não acontecendo. entendia, porque ninguém me explicava. Não chegaram para te explicar tudo o que tinha acontecido? Ninguém me explicou. Quando eu acordei, para mim, o que aconteceu foi, tive Covid, precisei ser entubada, pronto. Eu não sabia de nada do sangue que eu precisei, de hemodiálise, eu não sabia de nada até ali. Aí veio aquela revolta, eu quero ir embora, por que eu preciso ficar aqui? Eu tô bem já. Você não estava sentindo dor nenhuma quando você acordou? Não, Você não tinha nesse dor? momento não senti nada, dor nenhuma. E eu questionava, por que eu tenho que ficar? Eu já tô bem. Porque eu não entendia, eu não sabia, na verdade, de tudo que tinha acontecido. Eu fui saber, na real mesmo, 3 dias depois, que veio um profissional de lá e pegou e colocou Ponto a ponto do que aconteceu. ponto. Falou, não, primeiramente você tem que agradecer a Deus, falar obrigada pela minha vida, porque eu sou um milagre. Ela falou bem assim pra mim, porque você é um milagre, Gabi. Até hoje ela falando, porque não é à toa que você está aqui, Deus te deu a vida novamente, porque ninguém acreditava que você ia sobreviver, ninguém. Nem os médicos aqui, nem os médicos lá, suas chances eram mínimas. E tudo o que aconteceu com você depois disso, a hemodiálise, a pneumonia, o Covid, afetou muito a saúde. Então, para você estar aqui hoje, é porque Deus quis que você estivesse aqui e Ele tem um propósito na sua vida. Então, para de reclamar que você tem que ficar uns dias aqui. Ela foi bem franca comigo, ela falou. Foi bem Foi dura. Foi bem dura. É que às vezes a gente precisa desse choque de realidade, Sim, né? Pra daí gente... a partir dali que eu Como eu que você comecei- se sentiu quando ela te falou isso? Quando ela foi te julgando Assim, essas- emocionalmente, espiritualmente, Não, o que foi um você choque. sentiu ali Aí na hora? eu fiquei muito emotiva depois disso. Qualquer coisa eu chorava. Eu estava lá sozinha, eu falava, meu Deus, eu quase morri. Eu quase começou a entender. morri. Aí eu comecei a entender. Eu quase morri, né? E é difícil a gente entender isso, né? O porquê. Aí, como eu estava lá sozinha, né, eu passava assim 24 horas sozinha, era olhando para a parede, não tinha nada, era um quarto, não pode ter nada na UTI, né? Então, era eu olhando para a parede o dia inteiro. Então, eu me questionava muito, por quê de tudo aquilo ter acontecido comigo? O que eu fiz? Deus, eu perguntava, o que eu fiz? Por quê isso comigo? Agora eu nunca tive nada. Eu nunca tinha tido nada, assim. Nada, nunca tinha nem ficado internada antes. Então, foi bem difícil naquele momento. Mas aí eu comecei a entender também, né? Tudo. Em relação ao diabetes, eu me questionei muito também. Por que esse diabetes vir agora? Depois já de adulta, aparecer esse diabetes, assim. Mas hoje eu entendo que isso, diante de tudo que eu passei, não é nada. Né? É uma pequena coisa, não é nada. É algo que eu vou levar para minha vida, mas eu vou aprender, né, a lidar com isso. E ensinar, ajudar outras pessoas também. Sim. Né? Outras pessoas que eu tive a sorte, eu falo sorte porque sou nutricionista, então eu entendia um pouco, né? Não era assim aprofundado no assunto, mas eu já tinha uma noção do que era o diabetes, como que era a alimentação. Então eu fico pensando em quem não tem, né? Não tem essa base. Então, hoje eu acho que Deus não dá um fardo maior do que a gente
consegue carregar. Então, se isso veio para mim, tem um propósito. Sim. Nada Quem é por sabe lá na acaso. frente eu não vai ajudar alguém também que precise, né? Eu vi numa pregação, todo mundo, quando acontece algo na vida, né, assim, que a gente não espera, você fala por quê? No primeiro momento, acho que todo mundo fala por quê, mas depois de passado um tempo, quando você entende que Deus tem um propósito em todas as coisas, a gente começa a perguntar para quê? Sim, Né? Nada é em vão, é exatamente, para nada quê é em e vão. não por quê. Nada em vão. Eu tenho até uma amiga que, a Fer, é psicóloga, e ela me perguntou, você aprendeu alguma coisa depois disso? E no momento eu falei que não. Eu não... Falei, não mudou nada. Mas mudou sim, mudou completamente meu jeito de pensar. É porque eu acho que o choque do momento, né, de você processar, e aí tem os porquês, por que comigo, porque eu tenho uma filha, né? Aí eu acho que na hora desse choque a gente não quer entender o que a gente aprendeu. Não consegue enxergar, não consegue. A gente só quer a resposta daquilo que a gente passou. Eu acho que assim, o fato dela ter apagado e não ter vivido esse processo, só ter apagado e acordado com essa informação, é muito mais difícil de processar. É difícil. Porque você viver ali fase após fase consciente do que está acontecendo. Porque pra né? mim eu tava ali só tomando um soro. E de repente eu acordo lá em Ponta Porã, né? E sem ninguém, né? Porque E aí você sem pensa, ninguém, fui abandonada, sem o que está acontecendo? Foi o que eu pensei. Eu falei, me largaram aqui, tô sozinha. E não, eu tive, assim, a minha família foi guerreira, foi demais. Eu costumo falar que sofreu quem ficou presenciou, né? Tudo o que estava acontecendo, porque eu realmente não vi. Só que eles sentiram, né? A dor, o medo de perder. As notícias que chegavam, né? Assim, Sim. ela não reage. Eles me falavam que cada dia que ia, eles voltavam com uma notícia pior que a outra. Então, imagina uma mãe, um pai receber essa notícia. Então, eles foram guerreiros mesmo, fortes, lutaram, né, junto comigo. Não só eles, o pessoal ali do hospital. Nossa, eu tenho muito que agradecer todos eles, tanto lá quanto aqui na Santa Casa. Eles me deram muito apoio, muito mesmo, me ajudaram. Para conseguir a vaga também, eu sei que todo mundo se movimentou. Foi. Né? E não foi só nesse, né? Depois que você foi para Ponta Porã, então começou assim uma corrente de oração mesmo, trabalho, sonho, todo mundo. Sim. Às vezes a pessoa não sabia quem era a Gabi, mas falava assim, tem a nutricionista, vamos em todos os lugares. Gente de fora daqui também, de Naviraí, muita gente ficou sabendo. Até depois que eu saí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Muita foi uma corrente de oração enorme. Eu tenho até que agradecer a todo mundo. Eu recebi muitas mensagens mesmo. Algumas eu respondi, outras não. Mas é porque eu estava né, fragilizada, ainda processando. Não conseguia tocar no assunto. Então, mas eu sei, eu tenho no meu coração cada pessoa que mandou uma mensagem ou que orou por mim. Eu sou muito grata a todo mundo mesmo, porque eu sei que a oração é forte e se eu estou aqui hoje, a oração moveu. Então, você passou por isso e quis entrar no processo de negação, de não falar sobre esse assunto? Eu até falava sobre o assunto, mas eu chorava muito. Eu não gostava de ficar respondendo outras pessoas, né? Mandava. Mas em casa eu até gostava de falar com a minha família. Eu queria entender, porque eles sabiam. Eu não sabia. Era muita coisa que eu tinha que aprender. O que aconteceu? Então eu fazia muita pergunta. Mesmo ninguém queria me mostrar foto. Porque tem foto, tem vídeo, tem um vídeo na minha cabeça, assim, que é a sua mãe vindo e falando, tá saindo, daí eu venho. Depois disso eu vi, né? Então eu perguntava muito. E eles não gostavam muito de me falar, para não me deixar mais abalada. Mas falar sobre aquilo também me dava um alívio e para dar mais valor também. Porque eu me questionava por que aconteceu. Mas aconteceu e eu estou aqui. Então eu tenho que ser grata a isso. Eu tenho que parar de reclamar. Porque eu reclamava no começo. Depois que eu tive alta, fui para casa.
por que que eu tenho esse diabetes? Por que que eu tenho que mudar desse jeito a minha alimentação, essa insulina? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, dolorida, não podia ver meu sangue. Então você pensa, tá ali todo dia tendo que furar o Passar dedo, por tudo isso. né? Então mudou muita coisa, assim. De uma vez, é como se eu tivesse dormido e acordado completamente diferente, né? Então, no começo eu me questionei muito. Eu gostava de falar com a minha família sobre isso. Precisei de ajuda psicológica, ainda preciso. É muito recente, né? Foi em março? Foi em março. Então, no começo eu fui. E você está aprendendo um novo estilo de vida também, né? Porque Sim. agora trazer a diabetes para dentro da sua rotina, né? O Sim, cuidado. eu sabia, sim, para passar para outras pessoas, mas não para mim, né? E é diferente. É diferente eu falar para a pessoa, você tem que fazer isso, isso, isso. E eu ter que viver aquilo comigo. Então, foi e está sendo ainda difícil, mas é algo que hoje eu aceito mais. No começo foi difícil aceitar, mas hoje eu entendo. E entendo e aceito tudo isso que aconteceu. Falando da questão do diabetes, você falou que não tinha histórico na família. E a gente ouve muito falar sobre diabetes emocional. Estou perguntando aqui como leiga, né? Você, como nutricionista, deve saber mais a fundo. Você pesquisou sobre isso? Você acha que pode ter a ver? O que você acha a respeito? Pesquisei, tá? Eu, no começo, eu saí pesquisando tudo, porque poderia ser o que eles me falavam, os médicos falavam. Podia ser emocional, poderia ser medicamentoso, por causa dos medicamentos todos que eu tomei, pós-Covid, que muita gente pós-Covid desenvolveu diabetes, umas pessoas desenvolveu e depois normalizou glicemia, outros não. Então, eu saí pesquisando muito, né? E eu tinha essa esperança de ser, é emocional, vai passar. Então, eu pensava assim, ou é por causa de um medicamento, vai passar depois que tudo normalizar. Mas não é, no meu caso não é. Eu realmente já tinha os sintomas antes, né? Eu só não sabia. Só não tinha percebido. Tinha percebido. Então, tudo o que aconteceu foi devido ao diabetes também. Essa gravidade, que foi o meu caso, foi por causa do diabetes também, né? Então, foi diabetes, Covid, H1N1. Falavam também de dengue. Aí eu falei, meu Deus, até Como dengue. pode? E a pneumonia também, né? E a pneumonia eu tive, só que a dengue foi descartada. Não tive dengue. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas porque assim, tudo potencializa, são coisas que potencializam, né? Então, sabe, descartar pelo menos um. Eu acredito que cada teste que eles faziam, que descartava alguma coisa, para a família era... era um alívio, né? Era um alívio. Mas, aí voltando lá, depois que eu acordei, eu também não tinha os movimentos, né? Então, eu não conseguia sentar, eu não conseguia, os meus braços erguia só até aqui assim. Eu sentia, mas eu não tinha controle, eu tremia muito, não conseguia ficar em pé, então era completamente dependente. Então, você imagina, você acordar desse jeito, sem conseguir se mexer, eu não conseguia me mexer direito. Foi assim, uma situação, eu lembro que quando eu acordei, que eu tive contato com o celular, eu mandei direto para 2 amigos meus lá que trabalham na Santa Casa, fisioterapeuta. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar assim para sempre? Quando que isso vai passar? Eles me acalmaram, falaram que não, por causa da sedação, né, que eu fiquei entubada, então... porque você ficou alguns dias, né, sem movimento, sim, né? O corpo... então, quando eu acordei... mas aí, aos poucos, foi voltando. Naturalmente? Com ajuda, fiz fisioterapia, fiz lá no hospital. Eles me ensinaram como eu devia fazer em casa. Porque quando eu voltei para cá, eu não conseguia andar nem meia quadra. Eu andava assim, bem pouquinho. E já ficava bem cansada, não conseguia dar muitos passos, que não tinha muito controle. Eu andava com apoio, né? Meu esposo andava comigo, segurando. Então, foi assim, uma situação bem delicada, bem difícil. Por isso que eu
no começo eu não aceitava muito, eu me questionei muito do porquê. Porque aconteceu muita coisa de uma vez. Você dorme, né? porque na sua cabeça você dormiu numa situação, acordou em outro lugar, não se movimentando. Então, assim, um cenário totalmente fora do que você... muito magra. Eu perdi 11 quilos. Eu cheguei a pesar 39 quilos. Nossa. Hoje eu consegui ganhar, acho que 3. Você não voltou no seu peso Não voltei, atual, eu ainda tô. Mas é um processo, Eu ainda tô, então foi difícil, eu não gostava nem de me olhar no espelho. Falava, meu Deus, o que aconteceu comigo? Sem contar, assim, os braços, era todo machucado, todo do roxo, a boca. Teve um dia que eu saí, eu tive alta da UTI, eu fui pro quarto. Conseguiram, assistente social, conseguiu a permissão para minha filha ir me ver nesse dia. Então, eu já estava, assim, bem abalada, bem triste. Ela chegou lá e ela não quis nem chegar perto de mim. Nossa, então, imagina, pra mãe, diferente. Sim, porque eu estava machucada, os braços todos machucados, a boca cheia de ferida. Então, ela não quis chegar perto de mim. Então, eu já estava, assim, bem abalada. Daí, aconteceu isso aí que eu fiquei mesmo. Eu falei, meu Deus, nem minha filha quer chegar perto de mim. O que aconteceu comigo? Mas eu já entendo ela também. Imagina ver a mãe naquela situação, né? Primeiro que estava vários dias sem ver a mãe, né? E aí ver, né? Acho que a cabecinha da criança fica... Não é minha mãe, é minha mãe. Foi aquela tadinha, coisa, assustou. Eu fiquei triste no momento, mas depois eu entendi ela. Eu sei que para ela também foi muita coisa. Imagina ficar todos esses dias. Ela sempre foi muito grudada comigo. Mas né? também é totalmente compreensível, né? Você ter ficado triste, porque a mãe é sinônimo de proteção. Você quer proteger Sim. e você se vê debilitada, né? Pra tua exatamente. filha deve ser... Eu acho que tudo que você queria, né? Acordar e ver, né? A sua filha. Isso, Né? eu tava ali há dias já sem ver ela. Na hora que falou que ela ia entrar, eu fiquei toda empolgada. Ela chegou, já nem quis chegar perto de mim. Mas ela chegou a falar com você? Ou... Só disfarçava, olhava para os lados, não falava comigo. O ambiente também, O né? hospital também é um ambiente meio... Ninguém gosta. Hostil pra criança. Exato. E foram quantos dias, Gabi? Quantos dias desacordada e quantos dias você permaneceu no hospital depois que você acordou? Desacordada foi do dia 19, eu acordei no dia 25. Eu acordei no dia 25. Foram 6... A matemática boa da galera Olha! de humanos. Eu só tô esperando vocês fazerem a conta. Aquela que tem dias. dias. 14, Foi de qual a gente dia? tá Do dia ruim. 19 ao dia 25. Ao dia 25. Ah, do dia 19 de um mês ao dia 25 do outro? Não, do 19 de março não, a já 25. Vamos dizer aí que foi uns 6 dias. Valeu aí, galera. Galera, valeu. A gente, eu sou de humanas. Eu não sei fazer sem a calculadora, sem dedinhos. E a outra em Nárnia, né? Eu já tô passando pro outro mês. Não, calma. mês, Foi ficou tudo em março. Ficou mais de um mês. Não, foi do dia 19 ao dia 25. Isso. E na UTI eu ainda permaneci até o dia... Até no fim daquela semana. Eu não lembro. Lá eu fiquei bem perdida de dias. Eu perguntava para eles que dia que era, porque eu não sabia. Não tinha relógio, não tinha nada. Eu lembro que eu tive alta no dia 31, no dia da Páscoa. Foi na Páscoa que eu tive alta, no domingo de Páscoa. E então foram 2 semanas, né? Começou lá no dia 17 até o... 2 semanas intensas, 2 semanas intensas. Mas imagino que parecia, depois que você acordou, ser muito mais, né? Porque você não tinha nenhum tipo de distração ali. Não. Você está num quarto que é só vidro, uma bolha, né? E, Era assim, uma bolha, ninguém não ali... tinha nada, tinha uma TV, mas não funcionava, então Não adianta. Não adiantou muita coisa. Celular você conseguia ter? podia? Não podia. Não podia. Enquanto eu estava na UTI, não podia. Mas eu acho que também não seria uma boba você com o celular ali, não. Não Porque, mesmo. Acho que não, né? Porque... Não. Naquele momento, não. Não, né? E essa informação demais ao mesmo Sim, tempo. E ela não estava conseguindo antes de processar. saber ainda de tudo que tinha acontecido. Porque né? você já estava tomando aquela enxurrada de informação sobre a diabetes.
Aí você abre um WhatsApp da vida, um monte de mensagens lá. Um monte de mensagem que eu recebi, imagina, teria sido pior. Então, eu só tive acesso mesmo depois que eu tive alta da UTI, aí que eu fui pegar meu celular, aí foi aquela chuva de mensagem, muita gente perguntando o que aconteceu, nem eu sabia dizer o que tinha acontecido direito, só fui saber mesmo depois que eu peguei lá e li tudo no meu prontuário. Então, para as pessoas que mandaram e não receberam a resposta, é porque nem a Gabi sabia o que estava acontecendo. Isso, exatamente. Mas eu acredito que as pessoas tenham entendido, né? Porque, assim, se a gente olhar, foram 2 semanas, né? 2 semanas. Intensas. Mas você não tinha consciência de absolutamente nada. Não. E quando você acorda, você recebe algumas coisas, mas sem processar o que está acontecendo. Sua família aqui também, igual você falou, cada vez que ia fazer uma visita, era uma notícia... Uma pior que a outra. Então, era muita coisa para processar. E eu acredito que quando vocês teve a sua alta, tudo que vocês queriam ali era viver aquele momento ali. Exatamente. E o dia da minha alta, assim, foi muito emocionante. Nossa, eles me receberam, me senti muito amada. Como se você tivesse nascido de novo. Como se eu tivesse nascido de novo. Costumo dizer que eu tenho 2 aniversários agora. Em janeiro e em março, porque vai ficar marcado para sempre na minha vida. Amada, você percebeu que você é, Percebi. né? Você foi muito amada, né? As pessoas realmente assim... Muita gente, nossa, pessoas que não falavam ali, não tinham contato há anos, mandando mensagem, pessoas que não me conheciam. Recebi muito presente também de pessoas que nem me conheciam, mas que se sensibilizaram, né, com tudo que estava acontecendo. Então, eu me senti muito amada mesmo. Eu lembro que eu falei, nossa, mãe, eu não sabia que tanta gente, assim, gostava de mim, tanta gente torceu por mim, orou por mim. Muito. Então, teve um lado bom. Se teve um lado bom, foi esse, né? Sentir esse carinho das pessoas. Foi muito bom mesmo. E um outro lado que vem junto com isso, Gabi, que eu gostaria de saber, o que você acha que mudou no seu relacionamento com Deus? Nossa, a partir dessa experiência. Sou muito mais apegada a Deus, eu confio, a minha fé aumentou assim demais. Hoje eu entendo os propósitos dele para minha vida, né? Porque muita coisa vinha acontecendo e eu falava, nossa, eu tô aqui, Deus, porque antes mesmo de acontecer isso, outras coisas pessoais, por quê? Porque que para mim nada dá certo, eu pensava, não tá me vendo, eu converso, mas eu não tenho resposta, eu rezo, eu oro, mas eu não tenho resposta. E depois que tudo aconteceu, eu vi que tem um propósito. Não é que nada dá certo, é que não é no meu tempo, né? Não é no nosso tempo, é no tempo dele. No tempo dele tudo acontece e depois que eu passei por tudo isso, parece que tudo foi se alinhando. Tudo foi se alinhando. Eu acho que ainda tem todo um processo na sua vida ainda para você entender, porque com certeza tem perguntas que você fez que você ainda não viu a resposta, né? Você não tem. E é o processo, assim, deixa eu ajeitar aqui essa casinha aqui, arrumar isso e aí... A gente tem pressa, né? A gente quer, na hora, a gente pede e acha que é naquele momento. E não é. Então, depois eu consegui, né, ver que não é na minha hora. Na hora dele tudo acontece e está acontecendo, graças a Deus. Mas é como a Nath disse, né? Foi algo tão grande que aconteceu, tão impactante, que eu acho que essa resposta, ela vai vir ainda de uma forma bem sobrenatural. Com o mesmo peso que você teve, todo esse acontecimento na vida, eu acho que você vai ter o lado de glória também, o lado bom também. Com certeza também. Eu acredito nisso e nada é em vão. E eu sei que esse momento vai chegar, né? Ai, gente. De ter todas as respostas. Ter todas as respostas. Espero. Mas agora a vida é assim, né? Tem um momento que a gente entende cada coisa que a gente passou. Só que tem um momento certo. Tem um momento certo. Aí a gente pensa, nossa, tinha que acontecer isso, porque eu não ia estar preparada, né? Sim, muita coisa que aconteceu depois. Eu falei, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, isso hoje não estaria dando certo. Não teria acontecido. Então eu precisei. Eu não sei o porquê
ser dessa forma, mas eu precisei passar por isso também para o meu crescimento, né? Depois que aconteceu, eu mudei demais, muitos pensamentos que eu tinha antes. Então, o meu crescimento foi Imagino enorme. que você hoje é uma mulher muito mais forte também, com certeza. Aprendi. Na marra, mas eu aprendi. Eu ia perguntar, qual foi, assim, a principal lição disso tudo? Que você consegue hoje, porque acredito que vai ser um processo de várias lições, né? Várias respostas que vão vir, você vai entendendo, se eu não tivesse passado por isso, talvez isso não teria acontecido. Mas, assim, num panorama geral, assim, qual o resumo disso tudo, qual que foi a lição que a Gabi aprendeu a ser mais paciente, a confiar mais. Hoje, antes eu queria, como eu disse, eu queria as coisas naquele momento, eu achava que tinha que ser naquele momento, e se não fosse é porque nada dá certo para mim, e não é isso. Hoje eu vejo que não, né? Então eu aprendi, né, a ouvir Deus também. Ouvir que tudo tem o tempo certo, a hora certa de acontecer. Eu aprendi a ser mais próximo da minha família, né, a dar valor mais àquelas pessoas que estão ali. Eu descobri que, né, que muita gente gosta de mim, sente um carinho por mim. Às vezes a gente não dá valor, né, no dia a dia, não dá valor àquela pessoa, pequenas atitudes que são demonstrações de carinho, a gente não dá valor. Então hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira melhor, né? Eu aprendi muita coisa em relação à minha filha também, ser mais paciente com ela, entender mais ela, né? Que ela também está passando por um momento assim, foi traumático para ela. Então, hoje ela está tendo que fazer acompanhamento com psicólogo, né? Porque ela sente um medo assim absurdo de me perder. Sempre que a gente vai dormir, ela fala: "Mamãe, você não vai morrer?" Ela sempre fala isso para mim. Então, eu me dedico mais a ela, né? Porque eu sei que para ela também não foi fácil. Eles tentavam, né, deixar ela mais confortável, mais distrair ela, mas eu sei que ela estava sentindo e ela sente até hoje, né? Até esses dias ela não estava conseguindo ir para a escola porque um amiguinho estava doente, esse amiguinho estava vomitando. Então, quando eu fiquei mal, eu vomitei. Aí depois, ela ficou uns dias sem ir para a escola. Chegava na hora de ir, ela ficava pálida, e começava a tremer, chorar. Aí depois foi descobrir que é porque ela tinha medo de pegar a doença do amiguinho, passar para mim, eu ir para o hospital e não voltar mais. Então, ela é pequenininha, mas ela entende as coisas, né? Então, então ela está tendo que fazer um acompanhamento com o psicólogo também, para trabalhar tudo isso. Então, eu aprendi inúmeras coisas que eu aprendi. É uma lição enorme na minha vida, mas estar mais perto de Deus é a principal, né? Confiar mais, entregar mais nas mãos e esperar, né? Não ter pressa, saber que na hora certa acontece. Gabi, e a gente até começou a falar sobre esse assunto ali nos bastidores, aproveitando que você falou dessa questão espiritual também. Você teve alguma experiência enquanto você estava sedada? Algum sonho? Aconteceu algo de diferente? Muita gente me pergunta isso. Acho que a maior curiosidade das pessoas é se eu lembro de alguma coisa, se eu vi. Mas não, no momento que eu estava, pelo menos eu não lembro, né? Eu não lembro de ter vivido nada. Eu lembro assim, depois que eu acordei, foi um dia, eu tive um dia que eu senti muita dor, e eu eu estava com hipoglicemia, minha glicemia baixou demais, e eu estava com dor no corpo também, e foi assim, uma das piores noites para mim. Eu lembro que eu gritava lá dentro daquela UTI, falava: por quê? Por que que eu tô passando por isso? Por que que você me abandonou? Eu falava para Deus. E depois que eu dormi, eu sentia alguma coisa passando assim, como se estivesse fazendo carinho.
E eu tirava e não tinha ninguém. Eu olhava e falava, não tem ninguém. Aí eu lembro que eu deitava de novo, daqui a pouco vinha. E teve um momento que eu olhei assim pro canto do quarto e eu vi alguma coisa, uma pessoa, mas... Uma sombra. Uma sombra. E eu acendi a luz e não tinha nada. Então, a experiência que eu passei foi isso. Agora, se realmente aconteceu, tem quem acredite, tem quem não. Mas foi um momento, assim, em que eu falei sério com Deus. Por que que me abandonou? Então, depois aconteceu isso. Então, eu acredito que eu não estava sozinha. Sim, né? Em momento nenhum, Em momento nenhum. E também teve algo com a minha filha, que eu até comentei com você, que ela ia para Ponta Porã, mas ela não ia para o hospital. Então, ela ia no Shopping China. Daí, nessa época, tinha uma área bem grande no Shopping China de uns brinquedos e ela ficava brincando lá. Aí, eu lembro que depois que eu saí, eu falei pra ela que um dia a gente podia ir lá, todo mundo, e eu ir brincar nesse lugar, porque ela amou, ela vivia me falando desse lugar. Então, depois a gente podia voltar lá pra me conhecer e brincar com ela também. E ela me falou, não, mamãe, mas você já conhece. Você não lembra aquele dia que eu tava lá, tava passando na ponte, eu tava com medo de andar na ponte. E você pegou na minha mão e falou pra mim não ter medo, que eu estava ali. Então teve, e eu não estava, foi um dia que foi um dos piores dias. Um dia que eu quase fui mesmo, eu quase morri. Então, até minha mãe precisou tomar soro nesse dia, que a pressão dela subiu demais, porque eu estava muito mal mesmo. O médico chamou e falou que, né, da minha situação. E é nesse mesmo dia que ela fala que me viu, que eu estava com ela na ponte. Então a gente fica, será que é a imaginação da criança? Será que ela sonhou? Será que realmente aconteceu, né? Essas coisas muitos serás. Muitos pontos de interrogação. Mas criança é muito sensitiva, né? Quando a criança fala assim, a gente já fica... Fica meio atenta assim, Não, na hora que ela falou, eu me arrepiei todinha. Eu falei, meu Deus, será que eu estava ali com ela? Então... E você contando que nesse dia chamaram a sua mãe para falar do seu caso. Então, por algumas vezes, os médicos chegaram e desacreditaram, assim, já desenganaram, né? Sim, eles chegavam e falavam que a minha situação não era boa, né? Que eu não estava bem. Acho que isso aconteceu umas 2 vezes. Lá não me recordo. Eu me lembro muito vagamente, assim, mas quando tiraram o tubo, né? E era para você ter voltado e você não voltou. Sim, eu não voltava. E aí chega áudio aqui falando, né? Essa era a preocupação, porque eu não voltava, eu já estava sem sedação já tá em tudo e não volta. E eu não voltava, né? Então, tinha 3 dias depois que tira a sedação. Então, a pessoa foi o que me passou. Não sei dizer ao certo se é verdade. Mas tem ali os 3 dias e eu já estava no 3º dia e eu não acordava. Então, aí eles começaram a ficar preocupados, né? O porquê... Será que ela não vai acordar? Então, tanto aqui quanto lá, ficaram bem nervosos mesmo, bem aflitos. Mas eu acordei. Acordou, no está 3º dia, acordei plena. E está aqui. E estou aqui. É um milagre mesmo, assim. Às vezes a gente fica tanto na rotina, né? A nossa vida, a rotina, o dia a dia, trabalho, e questionando, e esquece de parar para ver, né? Os milagres. Isso, é verdade. E tem os milagres diários, pequenininhos. Sim. Que a gente deixa passar, ver. E tem milagres, assim, que a gente precisa trazer para lembrar, assim, precisamos olhar todos os cenários, né, e ouvir, assim, porque muitas vezes a nossa fé acaba ficando meio de lado também. A gente deixa a nossa fé meio de lado por coisa pequena. E aí ouvir essa história, assim,
tantas coisas, né? E ter acompanhado, ouvir os médicos desacreditando e você fala, voltei. Não, eu voltei. Voltei. Não, essa não é minha hora. E falar em milagre, lá muita gente vinha e falar, muito, assim, enfermeira, mistério. Você é um milagre, Gabi. Você é nosso milagre. E eu não entendia. E depois eu fui entender. Você impactou muitas vidas. Foi. Muitas vidas. Tanto do pessoal, que eram os seus amigos ali na Santa Casa, o pessoal em Ponta que acompanhou isso, e todo um cenário por trás. Por trás também. Foi assim. Né? Sim. Foi muita gente envolvida, muita gente se comoveu, coisa que eu não imaginava, não esperava. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui para contar essa história, né? Esse milagre. E dar mais valor, né? Mais valor na vida, valor nas pessoas. É o que a Nath estava falando, né? Das pequenas coisas. Porque às vezes a gente precisa passar por coisas tão mais impactantes para dar valor nas coisas menores, né? Nos pequenos milagres diários. Sim. Porque a gente vive todos os dias, né? E é naquela correria, né? Trabalho, é casa, a gente nem vê esses pequenos milagres, né? Mas imagino que você esteja muito mais sensível a eles agora. Hoje eu presto atenção em tudo, eu agradeço. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer a Deus por mais aquele dia, por eu estar acordando mais aquele dia, né? Porque eu não imaginava passar, nunca imaginei que um dia eu trabalhava lá na Santa Casa e eu via aquelas pessoas com a alimentação integral. Né, às vezes eles arrancavam e falavam, meu Deus, por que arranca? Não entende que é para melhorar, para, né, para recuperar, para poder ter alta. Mas é só passando que a gente sabe. Né, porque depois eu senti na pele, eu tive que usar essa sonda, essa dieta integral. Às vezes a gente passa por algumas coisas, porque assim, se fosse outra pessoa passando no nosso lugar, talvez não teria a mesma força. Sim. Talvez não entenderia o propósito e a missão. E lá na frente, você, ainda mais que você lida, né, você é nutricionista e você está aprendendo agora, além do livro sobre a diabetes, vão chegar pessoas resistentes. Eu não quero viver da caneta, eu não quero viver assim, eu quero arrancar isso. E você, né, vai ser um canal para essas pessoas falar, dá certo, vamos lá. Certo. Não, porque lá também eu passava muito por isso, muitos pacientes que não aceitavam. Hoje eu trabalho em outro hospital e eu vejo, as pessoas não aceitam a alimentação. Mas antes eu julgava, eu falava, meu Deus, não tá vendo que é para melhorar? Se não comer assim, não vai melhorar, né? Mas é difícil a pessoa passar a vida de uma maneira e de repente ter que mudar, que foi o que aconteceu comigo. Então eu senti na pele. Então, hoje, para passar para as pessoas, eu tenho a experiência, né? Eu vivi aquilo. Então, eu consigo compreender mais quando uma pessoa não quer, não aceita. Então, eu aceito aquela opinião dela. Hoje, sim. Antes, não. Antes, eu acho que era só a visão mais médica, mais doutora, né? Mas... não. Você precisa disso. Você precisa. Como assim você não quer, né? E aí agora a visão humanizada também de outra perspectiva. De outra perspectiva. Exatamente. Mais alguma pergunta? Não, acho que a gente cavucou bastante. Sim. Perguntaram um monte. É uma conversa assim pra gente ficar processando por vários dias, principalmente essa questão do milagre diário, que é acordar, né? Que é acordar. Exatamente. Só de acordar e viver aquele dia já é um milagre. A gente dorme sem saber e aí a gente no outro dia acorda, então peraí, é meu emprego. Obrigado, Senhor, pelo teu emprego, obrigado pela família que eu tenho. Agradecer a tudo. Tudo, a qualquer momento. Sempre agradecer. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabe se vai acordar, não sabe se vai acordar bem. A gente não sabe o próximo instante, a gente não sabe. A gente não tem noção de nada, né? Do que vai somos instantes, né? Então a gente tem que ser muito grato. Infelizmente, muitas pessoas têm que passar por isso, né? Pra entender, pra ser grato. Mas hoje só tenho a agradecer mesmo a Deus. Agradeço todos os dias, não me canso de agradecer. Porque a minha vida é um milagre.
Aí a gente tem que agradecer a Gabi, né? Obrigada, Gabi, por vir, por aceitar, né, participar Eu que daqui, agradeço. compartilhar a sua história. Imagino que ainda ser um tópico sensível, ainda dou em algumas coisas. Sim, mas... até pensei antes, será que eu vou conseguir falar, né, sem chorar? Eu consegui, venci essa. Eu fiquei pensando assim, eu ando meio sensível, com escutar a história, vai que eu começo a chorar no meio da gravação, né? Eu já chorei em um episódio, não estou podendo ficar muito chorando, não. Mas assim, de verdade, muito obrigada, né? Muito obrigada por vir aqui, por aceitar o convite, por compartilhar, por nos ensinar, né, a olhar. Às vezes, tem um ditado que fala que o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Todo mundo sabe, eu tenho que agradecer o meu dia, agradecer ao acordar, mas muitas vezes por conta da correria, da rotina, acaba passando, deixa passar e não agradece e a mais teoria reclama. É diferente da prática, né? Muitas vezes a gente não consegue pôr em prática. Exatamente isso, gente. Eu espero que, né, eu consiga passar um pouquinho do que aconteceu comigo para outras pessoas, e essas pessoas conseguirem, né, ser gratos também à vida, não precisar passar por tudo que eu passei, né, para ser gratos, para agradecer a Deus. E é isso, eu agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite. Imagina, hoje foi um dia. Eu estava muito nervosa, mas... Eu falei que era um bate-papo tranquilo. Nós né? amamos ter você aqui, tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu um pouco com a tua lição de vida. E também e a gente também que é beneficiado com isso, né? Hoje recebemos algumas coisas, alguns puxões de orelha. Espero que o pessoal que esteja assistindo também leve a sério sobre isso, sobre priorizar a saúde, cuidar, né? Não deixar para depois, vai empurrando, deixando. Teve uma coisa bem interessante que ela me falou, a gente falando sobre o diabetes antes, ela falou que hoje ela se alimenta da forma que ela já deveria se alimentar antes. Sim, porque muita gente vem e fala, mas você consegue, você mudou toda a sua alimentação, mas é a forma que todo mundo deveria se alimentar, né? Sim. Saudável, né? Comer bem. Eu não deixo de comer nada, assim. Eu como... Mas de forma mais equilibrada, mais educada. Sem exageros, né? Da forma que deveria ser, né? Gente, vamos começar a cuidar agora, sem precisar, né, passar por um susto desse. É um puxão de orelha para mim também, que eu, né, cuidar da alimentação. Já falei com a Gabi, depois a gente tem que... Com certeza. Verdade, Vamos conversar gente. depois. É nutricionista. Vamos procurar a Gabi. E... que ela tem bagagem para falar. Ela tem bagagem, mas prepare que puxão de orelha vem. Vai ter também. Vai ter também. Aí o chazinho, né? Chazinho zero. Esse chazinho. E é isso, então. Pessoal de casa, não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar, comentar, enviar para o máximo de pessoas para ver essa história, não só pelo podcast, mas é uma história que precisa ser ouvida por muitas pessoas, precisa ser levada, né, para as pessoas, para elas entenderem a importância da vida, de se cuidar, de agradecer. Muito obrigada por seu retorno, dona Laísa, né? Por nada, Estamos com saudade, voltou. E é isso. Muito obrigada, Obrigada, Gabi. Muito obrigada pela tua agradeço, presença gente, aqui. de coração. Foi muito bom. Muito bom.